Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje a leitura já vem explicar sobre a questão que Jesus cercou o muro e entre muros, mas abriu uma porta estreita para quem observar a palavra e viver a palavra, entrar por essa porta. Então veja bem, se Deus abriu a porta e a porta é estreita, significa que a gente tem que se esforçar. Está dizendo que não vai ser fácil entrar no reino dos céus. A porta é estreita, não vai ser fácil. Não é fácil. Você acha que tem alguém de frente à igreja, um padre, um ministro, alguém um catequista, essas pessoas, você vê aos seus olhos, você acha que a pessoa não está passando tribulação, não está passando problema nenhum, está sendo feliz, está sendo alegre. Não, é pelo contrário. Muitas das vezes está passando tribulação mais do que você e provação mais do que você. Só que é diferente. Essas pessoas, ela está cheia do Espírito Santo, está cheia de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, está cheia de Deus, sabe que o problema vai ser vencido através de rezar e perseverança. Então o padre, o ministro, o catequista, todas as pessoas, papa, bispo, cada quem tem sua luta grande, tanto espiritual, tanto física. Só que a diferença que está aí é que a porta estreita tenta obedecer os mandamentos e seguir. É por isso que vai entrar no reino dos céus. Por isso que entra no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa ela se dedica, se esforça para viver o evangelho. Não é o problema, não é a dificuldade que vai vencer a pessoa. Por isso que muito se mata, é por falta de conhecimento profundo da palavra de Deus. Porque quando você se aprofunda na palavra de Deus, no conhecimento, você vai saber que vai ter tribulação, tem momento que você vai passar, tem momento que você vai cair na tribulação, você vai errar, você vai levantar. É assim, gente, nosso cotidiano, não é diferente. Então, tente se esforçar para viver a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que se esforça muito para viver o evangelho, para viver a palavra de Deus, para viver os mandamentos, aí você cai num pecado mortal, seja ele qual for, isso não significa que você é do inimigo. Isso significa que você não está vivendo a palavra de Deus. Não, pelo contrário. Isso significa que você está sendo perseverante, está sendo uma pessoa importante para Deus. Quando você cair, pelo menos assim, nós que é católico vai se confessar. Aí tem um ano a igreja dá um período de um ano para você se confessar. Não pode passar de um ano, que a igreja não permite isso. Então, mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não passa 2 meses, 3 meses, não passa. É difícil, porque o próprio Espírito Santo ele dá força. Ele faz você se confessar. É igual uma mãe pegar um filho no braço e levar para comer, para se alimentar. É a mesma coisa. O Espírito Santo ele pega você como pega você no braço, mas não é no braço, é na mente, na memória. Pega você, fica apertando sua memória, faz forçá-lo você se confessar, porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não gosta de sujeira, é limpo. Então veja bem, quanto mais você demora de se confessar, é um sinal que você não está cheio do Espírito Santo. Ah, mas você não é Deus. É um sinal que você não está tendo o Espírito Santo forte dentro de você. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, ele em si faz dar condição para você procurar confessar e se limpar. Ah, é vergonhoso. Eu sei que é vergonhoso. Foi você que causou. Foi nós que causou o pecado. Então nós temos que confessar. Passar essa vergonha, passar esse mico. Não tem jeito. Por isso que muita gente hoje não confessa, é por causa disso. Inventa milhões de coisas, mas não é. Porque tem vergonha de chegar um tal padre e faça os pecados. E acha que Deus perdoar. Ah, falei no meu quarto, pedi perdão a Deus. Beleza.
cada quem segue seu rumo. Hoje, as pessoas estão procurando outras igrejas, entre aspas, não é só isso também, né? Tem várias características dentro da igreja católica que está acontecendo e está espantando o povo. Está espantando o povo. O povo não é cego, então veja bem. É muita coisa que acontece na igreja católica que empurra para outra igreja. Porque quem não tem conhecimento da igreja, da raiz da igreja católica vai acabar indo para outra igreja. Não tem outra. Porque se eu não fosse uma pessoa em raiz, cheia do Espírito Santo na minha igreja, eu já estava em outra igreja também. Não ia ser diferente. Porque eu queria o fácil, eu queria o mais leve. E isso não é o que vem o contexto de Deus. Jesus fala, a porta é estreita, é perseverança, é perseguição, é sofrimento, o tempo inteiro. Só que você está com, eu estou com você. Se alegre, se alegre. Por isso que você vê o padre, ministro, todo mundo de frente à igreja, cheio do Espírito Santo, essas pessoas tenta viver o máximo possível feliz, se esforça para dar o testemunho na sua paróquia. Por quê? Porque tá cheio do Espírito Santo. Não é que ela não tem problema, não é que as pessoas não têm dificuldade. Todos nós temos. Então, vamos lutar, porque a porta é estreita. A porta é estreita. E o que acontece? Eu e você, eu e você, nós temos que largar as coisas do mundo, senão nós não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Se você pensar que você, por exemplo, quer viver o mundo, ao mesmo tempo quer ir para o céu, você não vai conseguir isso. A porta é estreita, meu filho. Você decide. Se você está indo para o mundo e para a igreja, é um sinal que você está sendo do mundo. Porque quando você vai para o mundo e vai para a igreja, você está sendo do mundo. Quando você fica em cima do mundo, ou do muro, quando você fica em cima do muro, nem lá nem cá, você já está decidido para o outro lado, do inimigo. Entendeu? Então você tem que decidir. Eu quero Jesus Cristo, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero ser salvo e vou lutar. Pronto. Vai vir dificuldade, problema, vai vir muitos para você. É o que vai mais vir, lhe garanto. Só que eu lhe garanto também que você vai suportar tudo isso através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Não vá atrás de pregador que fala para você que vai ser felicidade, que vai ter progresso, você vai ser feliz, você vai. Não vá atrás desse pregador, não. Escute o pregador que fala a verdade para você. Você vai passar problema, mas Jesus está com você. Você vai adoecer, mas Jesus está com você. Você vai, o seu filho vai passar por uma grande tribulação, porque o inimigo quer pegar você. Mas tudo isso aí ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Porque o inimigo usa nossos filhos para nos atingir. Ele não usa diretamente a gente. Ele usa nosso filho para nos atingir. Então, você e eu, quer ser salvo? Não é que você vai largar de tudo a cachaça. Eu estou lutando para fazer isso. Mas você que escolhe, cada quem escolhe. Você tem que largar mais de beber. Se você é uma pessoa que se droga, você tem que largar essa droga. Se você é uma pessoa que só anda em porta de bar, de cachaçada, se você quer viver cheio do Espírito Santo, se você quer ter o Espírito Santo, se você quer vencer, quer ir para o céu, você tem que largar esse negócio de bar. Pelo menos se esforce para largar, porque senão você não vai conseguir ter o Espírito Santo dentro de você. É preciso, gente, a gente se afastar dessas coisas do que não presta. Outra coisa que eu vou dizer aqui é pessoas que se intrigam com nós com facilidade. Você não faz nada que a pessoa se intriga com você. E mesmo que você faça, não pode ficar intrigado. Um tem que pedir perdão ao outro, ou mesmo se não pedir perdão ao outro, mas pelo menos fale com o outro. Mas as pessoas estão se intrigando com facilidade. Mas eu vou dar um conselho aqui fundamental. Você fale pelo menos 2 ou 3 vezes com aquela pessoa. Se ela não responder, você não precisa mais ter direito de falar com ela. Você não precisa. Por quê? Porque você falou com ela, respondeu 2, 3 vezes. Então, a culpa ficou nela, não foi em você, nessa pessoa. Porque você se esforçou para viver. Até porque eu li uma passagem na Bíblia que fala assim: se o irmão que significa seu irmão de sangue ou qualquer um, ele lhe pedir perdão, você deve perdoar.
Veja que a Bíblia fala, se ele te pedir perdão, não é que ele não te pedir perdão e você tem que estar humilhando, se humilhando para ele, falando, não. Se ele te pedir perdão, você tem que perdoar. 70 vezes 7. Mas Deus não está na Bíblia. Se você falar com ele 3, 4 vezes e responder, você tem que continuar falando. Não está na Bíblia isso. E pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento na Bíblia, pelo meu viver, eu estou vivendo desta forma. Tem pessoas que se trigam comigo com facilidade. Eu vou lá e falo 3 vezes. Se esforço, que eu sei que é complicado. Tem que ser firme e forte. Falar 3 vezes para a pessoa, não respondeu. Pronto, deixa no canto dela. Deixei no canto dela. Aí cada quem vai seguir seu rumo. Agora, se essa pessoa vir para mim e pedir perdão ou falar comigo, é claro que eu vou ter que falar com ela. Eu tenho que falar. Mas se ela vir para mim falar. Mas se não vir, não vou. Deixa ela lá, entendeu? Então, voltando para o contexto, que a porta é estreita, que a leitura fala hoje. Se esforce para viver o evangelho, se esforce para sair da vida do mundo, porque não é fácil. Quando Jesus fala que a porta é estreita, é porque nós tem que largar tudo. Veja, nós veio do pó e do pó nós vamos voltar. Então, vamos ter cautela, vamos ter cuidado para não querer abraçar o mundo e perder o céu. Porque há muitas pessoas hoje tá sendo assim. Quer abraçar o mundo, mas não está ganhando o céu. Porque não tem como. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, querer uma coisa ali e ir atrás de outra. Por exemplo, você quer viver na sua vida de cachaça, quer viver vida de bar, quer viver na vida de fastada, de mulherada, ou de homada, como diz eu. E aí você quer ir pro céu. Não tem como, gente. Não tem como. Não existe isso. Ou você decide se esforçar para sair das coisas do mundo, ou simplesmente você ou eu que praticar essas coisas vai pro inferno, acabou a história, não tem essa. Ah, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, seja quem for ele, a é individual, a salvação é individual, cada quem tem que se esforçar para se salvar. Você pode rezar por sua família, por sua mulher, por seu filho, por sua esposa, por seu esposo, por sua mãe, por seu pai, você pode rezar. Até porque quando você reza aquela pessoa ali, a pessoa está tentando, como se libertando daquele inimigo. Tem uma força maior, está se libertando. Só que quando aquela pessoa se liberta, ela não vai atrás do Espírito Santo para poder preencher, não vai atrás de alguma coisa para preencher aquele vazio. E acaba deixando vazio. E aí o inimigo vem com mais força ainda, onde Jesus fala. Então veja bem, você não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Tem como rezar aqui por você, por qualquer uma pessoa. Mas salvar, eu não consigo salvar ninguém. Por isso que todo nós ser humano, quer ser salvo, tem que se ajoelhar, botar o joelho no chão, rezar todos os dias e principalmente viver os 10 mandamentos, e ler a palavra de Deus e segui-la. Porque a porta é estreita. Aí cada quem é que tem que escolher. Eu estou falando cada característica aqui para você, mas você que deve escolher. Só estou ensinando, orientando. Mas eu não posso pegar aqui e forçar você a fazer isso. Até porque o Espírito Santo ele não faz isso com nós. Porque nós temos que fazer isso com vocês ou com qualquer um. Não pode, não podemos. Então é ensinar. Quem quiser seguir, pega e segue. Quem não quiser, pronto. Cada quem segue seu rumo. Mas o que não pode deixar é de seguir e obedecer a palavra de Deus. Porque tem de se recusar de muitas coisas do mundo. Ou melhor dizendo, tem que ter tudo que é do mundo, deixar aí. E seguir em frente, levando a palavra de Deus. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.